Capítulo 261. Você precisa amar o jogo. Num piscar de olhos, o dia clareou e Ishio estendeu os braços. Naquele momento, ninguém do seu grupo ainda estava jogando. Tandhou foi a primeira a sair. Depois de jogar Desolate Land 3 vezes, ela foi dormir. Desde o dia em que ela e Shengu foram às compras, ela havia mudado seu horário de sono. Ela não ficava mais acordada a noite toda como Ishio fazia. Ela ia dormir mais cedo, mas também acordava mais cedo que Ishio. Sempre que Ishio acordava, ele conseguia vê-la com Shengu jogando Glory até às 3 da tarde, horário em que Tandhou tinha que assumir o turno. Após Tandhou ficar offline, com Saledo Light, finalmente, não conseguiu mais discutir acirradamente com Stemmed Boom Invasion e decidiu duelar com ele na arena. Ishio foi arrastado por Stemmed Boom Invasion e forçado a assistir à luta. Ishio realmente não precisava assistir para saber o resultado. Com o nível de habilidade de Luz Oculta, não havia como ele lutar contra a invasão do Pãozinho no Vapor. Luz Oculta lutou 10 partidas e perdeu todas. Nada de inesperado aconteceu. Ah, agora você conhece a minha força. Ser seu veterano é que é problemático para mim, não para você. Após sair da arena, Stemmed Boom Invasion estava radiante enquanto Conselheiro Light permaneceu em completo silêncio. Para Stemmed Boom Invasion, que conseguia se divertir em qualquer situação, derrotar um novato claramente não lhe causava nenhum remorso. Pãozinho no vapor, não fique tão acomodado. Ishio sentiu que precisava dizer algumas palavras. Você começou a treinar antes dele. Intimidar o Luz Oculta, que acabou de começar a aprender, não é algo de que você deva se orgulhar. Ah, eu estava preparado para lhe dar uma boa lição, mas esse garotinho se recusou a me aceitar, então tive que lhe dar uma lição. E aí, pequeno Luz Oculta? Sou bom o suficiente para você? A invasão do pãozinho no vapor continuava orgulhoso de si mesmo. Quem acreditaria que ele realmente queria ensinar alguém? Ele claramente estava se sentindo bem por ter derrotado um novato. Muito bem, já chega. Você vá brincar. Ishio espantou a invasão do pãozinho no vapor. Ele se virou e viu que Luz Oculta ainda estava parada ali, estupidamente. Não desanime. Você está apenas começando, disse Ishio. Sim, eu sei. Que bom. Me dê um segundo e eu te mando umas coisas. Ok. Depois disso, ele passou 2 horas procurando, organizando e categorizando. Os materiais que ele havia reunido não eram úteis apenas para a Luz Oculta. Qualquer outro jogador que gostasse de Glory também os acharia úteis. No entanto, esses tipos de exercícios especializados eram extremamente tediosos. Jogadores comuns não conseguiriam persistir e, sem persistência, nenhum tipo de treinamento seria eficaz. O material que Ishio havia reunido era especialmente adequado para um iniciante como Luz Oculta. Na verdade, esse tipo de exercício especializado era um pouco difícil para iniciantes. No entanto, aos olhos de Ishio, o fato de um iniciante como Luz Oculta ter um domínio tão sólido da teoria significava que ele era muito persistente e queria aprimorar suas habilidades. Quando os Temed Boom Invasion intimidou o novato, Ishio observou com um olho aberto e outro fechado. Ele queria ver o quão motivado o Conselheiro Light estava para melhorar. Após receber o material, Luz Oculta agradeceu a Ishio, que o lembrou dos pontos importantes. Quanto a como usá-lo, Ishio achou que não era necessário explicar para alguém que havia estudado o assunto com tanta meticulosidade. Após enviar a porção para a Luz Oculta, Ishio deu uma olhada em mais alguns documentos. Enquanto organizava o material, ele também encontrou alguns programas que poderiam ser usados especialmente para o treinamento de Tandhou e da invasão do Pãozinho no Vapor. No entanto, quando Ishio pensou nas travessuras da invasão do Pãozinho no Vapor, ele percebeu que esse tipo de treinamento não combinava com ele. Boom Invasion gostava do jogo porque ele lhe trazia felicidade. No entanto, quando esse tipo de felicidade deixasse de existir, Ishio não saberia que tipo de atitude Boom Invasion teria. O motivo pelo qual os jogadores profissionais se tornam profissionais, além de terem talento, trabalharem duro, etc., é porque amam o jogo. Por exemplo, Ishio jogava há 10 anos, mas seu amor pelo jogo não havia diminuído. E não era só ele, todos os jogadores profissionais que se esforçaram para fazer parte da aliança o fizeram porque amavam o jogo. Quanto aos jogadores comuns, alguns jogavam por 2 ou 3 meses e depois mudavam para outro jogo. Esses tipos de jogadores não eram adequados para se tornarem profissionais. Mesmo que sua mecânica fosse boa o suficiente, se não tivessem paixão, seu desempenho seria muito diferente daqueles que a tinham e eles não conseguiriam se tornar nada de extraordinário. Boom Invasion achou o jogo divertido e foi por isso que se interessou. Conteúdo novo dentro do jogo naturalmente o interessaria. No entanto, por quanto tempo ele manteria esse interesse?
Ishio sentia que não entendia as Temedum Invasion o suficiente. Normalmente, tudo o que ele ouvia era o cara falando bobagens aleatórias. Ele deveria ao menos ter entendido suas experiências anteriores com jogos. Ishio não tinha ideia de onde o cara tinha tirado suas mecânicas. De qualquer forma, ele ainda não tinha certeza se deveria ou não dar exercícios específicos para os Temedum Invasion. Temia que isso pudesse fazer com que o garoto perdesse o interesse pelo jogo e criasse sentimentos conflitantes. Talvez fosse melhor deixá-lo entender seus próprios problemas agora e, depois, buscar ajuda sem problemas. O outro conjunto de materiais era para Tang-Ho. O motivo pelo qual essa garota queria aprimorar sua mecânica era para poder derrotá-lo. Ishio inicialmente não acreditava que um motivo tão ridículo pudesse durar muito tempo. No entanto, pelo que parecia, a teimosia dessa garota superava em muito a de pessoas normais. Antes de derrotá-lo, ela realmente não demonstrava nenhuma intenção de desistir. O lado bom era que, à medida que melhorava e entendia Glory, Kang-ho compreendia melhor o quão distantes estavam uma da outra e percebia que o jogo não era tão fácil quanto ela havia dito antes. O interesse da irmã por Glory estava começando a surgir. Com o tempo, ela seria capaz de aceitar esse tipo de prática. Ishio pensou assim e verificou os materiais novamente. Decidiu que os entregaria a Tanho amanhã. Quanto à invasão dos pães no vapor, ele adiaria por enquanto. Depois de organizar tudo, ele fechou a pasta. Ainda faltava meia hora para 7. Ishio não tinha mais nada para fazer, então entrou no jogo. O jogo estava mais tranquilo naquele momento. Ninguém estava realmente conversando no chat global. A discussão anterior entre Tyrannical, Ambition e os outros jogadores já havia se acalmado há algum tempo, então muitos já tinham tido sua dose diária de drama. Aqueles jogadores que discutiram com a ambição tirânica podem não ter qualquer inimizade contra ela. Eles apenas fizeram isso para provocá-la. Por exemplo, os jogadores que escreveram versos só o fizeram para atiçar ainda mais a discussão. Para um jogador experiente como Jiang Ryo, ele deveria ter entendido isso muito bem. Infelizmente, seu humor estava péssimo, e foi por isso que ele surtou daquele jeito e quase virou meme. O mundo finalmente se acalmou. E Ishio verificou convenientemente o registro do desceladeiro da linha. Em primeiro lugar ainda estava Mystic Castle e em segundo lugar Tyrannical Ambition. Nada havia mudado. Ele checou sua lista de amigos e viu que os líderes da guilda ainda estavam online. Embora alguns estivessem felizes, enquanto outros estavam preocupados. Aqueles que ainda não tinham batido um recorde estavam um pouco preocupados. Quanto à guilda que estava mais preocupada, essa teria que ser a Tyrannical Ambition. É óbvio que Lixio não iria atiçar ainda mais a fogueira. Ele não tinha qualquer tipo de inimizade com as guildas. Apenas seus interesses entravam em conflito com os delas. E ele havia perdido o jogo porque Lord Green era simplesmente melhor do que eles. Ishio estava aproveitando o último dia do seu turno para verificar a situação. Ele estava sentado ali ociosamente, sem nada para fazer, quando de repente recebeu uma mensagem de noite fria da ambição tirânica. Deus! Cold Knight enviou-lhe um ícone de punhos cerrados. Ele já sabia a identidade de Lord Green, mas, como fã de Tyranny, não havia a menor possibilidade de ele realmente venerar seu inimigo, o ex-jogador craque do Teon Excelente era. Sim, respondeu Ishio. Quero saber se você ajudou o Misty Castle com o disco deles. Cold Knight foi direto ao ponto. Claro, eu vendi um guia para eles, que deveria ter sido de alguma ajuda. Capítulo 262 Pedágio da Masmorra. Noite Fria perguntou diretamente e Ishio respondeu da mesma forma. Então era mesmo você. Claire, parece que você é o único capaz de fazer um disco assim, disse Cold Knight. Não se preocupem, eu não vou mais bater recordes pessoalmente. Vou apenas vender guias, disse Ishio. Você nem precisa se mexer para matar pessoas. Isso já soa suficientemente perverso. Não fale assim, todo mundo precisa comer. Se você não me deixa bater recordes, então vou vender guias. Você nem me deixa vender guias? Como você quer que eu viva? Noite Fria não sabia o que dizer. Já que não conseguiram derrotar Lord Green, eles se aliaram para matá-lo. Na verdade, não havia nada de honroso nisso. Apesar de falar dessa forma, ele não tinha uma má impressão de Lord Green. Contudo, para que a guilda dele se desenvolvesse, precisariam dos registros da masmorra. Métodos como perseguição e assassinato eram praticados abertamente. No entanto, existiam métodos ainda mais sombrios que Noite Fria já havia presenciado. A realidade virtual do jogo despertava o lado sombrio das pessoas. Ah, não é nada. Eu só não queria acreditar que perderíamos tão feio, então queria confirmar as coisas com você. Agora eu entendo, respondeu Noite Fria. Se você quer ganhar, não é como se não houvesse chance. Quais são os métodos?
respondeu Noite Fria com extrema rapidez. Compre meu guia, respondeu Ishio. Sua Cold Knight já havia percebido que a compra e venda de guias poderia ser ainda mais assustadora do que ter Lord Green pessoalmente no lugar dele ou sequestrando os registros. Isso porque a compra e venda de guias não se limitava apenas ao jogo. Desta vez, as guildas não tinham como impedi-la. A situação atual do Tyrannical Ambition retomar o recorde diretamente era a maneira mais eficaz de voltar aos palcos e, inclusive, lhes daria uma emoção que certamente atrairia atenção. Consequentemente, a Cold Knight se interessou bastante por esses guias. Que tipo de guia é esse? Perguntou Noite Fria. O guia que Mystic Castle usou para bater seu recorde. O mesmo. Claro. Então, como você pode garantir que vamos bater o recorde deles? Não deveria ser capaz de garantir nada, certo? Eu apenas disse que era uma possibilidade, disse Ishio. Então você está dizendo que, como usaremos o mesmo guia, todo o resto depende do nosso desempenho? Exatamente. Udnak imediatamente imaginou a cena. Dali em diante, toda guilda que quisesse lutar pelos recordes da masmorra primeiro teria que comprar um guia do Lord Green. Caso contrário, qualquer guilda que não comprasse não teria a menor chance. Esse cara, ele não é mais um sequestrador. Ele se transformou em um pedágio. De agora em diante, seus guias são os ingressos necessários para bater recordes. Posso dar uma olhada no guia primeiro? Perguntou Noite Fria. Não. Por que não? Como nosso relacionamento não é dos melhores, receio que você não me forneça nenhum material depois de analisá-lo, disse Ishio sem rodeios. E se nós entregássemos o material a vocês, mas vocês não nos dessem o guia? Perguntou Noite Fria em resposta. Então você teria perdido feio, respondeu Ishio. Você Noite Fria ficou sem palavras. Ele claramente precisava do guia. Se quisesse comprá-lo, teria que entregar materiais ao Lord Green. Não havia outra opção. A Noite Fria parecia muito sombria. Ele não gostava desse tipo de coisa, mas não havia como confiar apenas em sua força. Vou me desconectar às 7. Você tem 15 minutos para pensar, escreveu Ishio. Claro, se você for paciente, pode esperar até eu me conectar à tarde ou até mesmo no ano que vem. Você pode comprar meus guias a qualquer momento, contanto que pague o suficiente em materiais. Quais materiais? Perguntou Cold Knight, perguntando o preço. Ishio enviou-lhe a lista. Estes são todos materiais da Floresta de Fogo. Noite Fria passou os olhos por eles e disse: Acabamos de começar a estourar a Floresta de Fogo, então ainda não reunimos todos esses materiais. Noite Fria não se opôs ao preço pedido. Ishio havia estimado. Era semelhante ao acordo entre ele e o Castelo Nebuloso. Ele havia mudado os materiais, mas o valor deles continuava praticamente o mesmo. Noite Fria sabia que o preço era menor do que custaria para Lord Green participar pessoalmente, mas, na realidade, como eles tinham acabado de começar a explorar a Floresta de Fogo, realmente não tinham os materiais. Ah, mas você ainda deve ter pelo menos alguns deles, certo? Talvez você possa me dizer o que tem no inventário da sua guilda e me deixar escolher? Disse Ishio. Um segundo respondeu Noite Fria. Ele não tinha certeza. Após refletir por alguns minutos, Noite Fria sentiu que deveria discutir o assunto com seu chefe. No entanto, ele não sabia se Jiang You já havia se acalmado. Se de repente lhe dissesse que Lord Green ainda detinha os registros do 10º servidor e que sua situação estava ainda mais estável agora, ele temia que Jiang You tossisse sangue e precisasse ser socorrido por uma ambulância. Espere só mais um pouquinho. Cold Knight enviou uma mensagem apressada para Lord Green e, em seguida, correu para contatar Jiang You. Em resumo, ele estava ansioso pela resposta de Jiang You. Então esse cara já tinha tudo isso planejado desde o início? Foi por isso que ele resolveu levar 4 líderes de torcida aleatórias e perder? Noite Fria ficou surpresa. Agora que Jiang You havia dito aquilo, parecia ser verdade. O que você diz? Noite Fria sentiu que Jiang You havia se acalmado. Jiang Liu ficou em silêncio por um minuto inteiro antes de finalmente dizer: Dê a ele o material. Certo, decidiu Noite Fria. A situação deles era realmente difícil. Se continuassem a lutar contra Lord Green não se importaria e eles é que sairiam perdendo. Após receber a resposta de Jiang Liu, Noite Fria contatou Lord Green e disse: Concordo. Que materiais vocês têm? Perguntou Ishio. Noite Fria verificou o inventário e pediu à guilda uma lista de materiais. Depois de um tempo, ele repentinamente teve uma ideia: esconder alguns dos materiais que Lord Green queria. Esse truque foi meio inútil. Com a habilidade do Lord Green, era só uma questão de tempo até ele colocar as mãos nos materiais que queria.
Mas a Noite Fria não estava nada satisfeita, então, se você quer alguma coisa que não temos, vamos te dar algo que você não precisa. Ishi olhou para a lista de Noite Fria e não disse nada. Selecionou alguns materiais e respondeu. Noite Fria olhou e viu que não havia nenhum problema. Os materiais foram trocados e Ishio enviou o guia. Noite Fria abriu o documento como se estivesse diante de um tesouro. Quando estava prestes a dizer algo mais a Lord Green, percebeu que ele havia ficado offline. Noite Fria entrou em pânico de repente. E se tivessem sido enganados? E se o guia fosse falso? Ele verificou o guia às pressas e olhou o número de páginas, porque era tão longo. Ele continuou a ler e descobriu que era diferente dos guias comuns. Este guia era extremamente detalhado. Puta merda, ele está vendendo o livro baseado na quantidade de palavras, pensou Noite Fria com desdém. Mas, depois de observar as partes destacadas e lê-las atentamente, percebeu imediatamente sua importância. Então é assim. Depois de ler um trecho, Noite Fria entendeu de repente. Você conseguiu o guia. Do outro lado da linha, Jian o incentivava. Capítulo 263. Evento de Natal. Noite Fria enviou o documento ao grupo de Jian Guiou. Todos o abriram e começaram a estudá-lo. Após a leitura, descobriram que, para quebrar o recorde, ainda precisavam consultar Lord Green. Se soubessem disso antes, não teriam usado tantos truques. Não havia palavras para descrever o que eles estavam sentindo naquele momento. A única coisa que os fazia se sentir um pouco melhor era saber quem Lord Green realmente era. Ekil era uma identidade que não conquistaria nenhum afeto em Tyrannical Ambition. Pelo menos contra um adversário tão forte, perder não era vergonhoso. Todos se sentiram, de alguma forma, confortados por esse pensamento. Concordaram tacitamente em não mencionar Ekil, nem Lord Green, e em se concentrar apenas no conteúdo do guia. Todos eram especialistas, então compreenderam rapidamente o valor do guia. As partes destacadas eram os pontos mais importantes. Originalmente, o guia exigia o uso de 5 classes fixas, mas, ao aprenderem as partes mais importantes, as classes deixaram de precisar ser fixas. O grupo de Jiang Yu discutiu essa questão e como poderiam integrar a estratégia à configuração de suas classes. Entretanto, Yishio já havia se desconectado. Agora que estava de folga, saiu para tomar café da manhã. Ao retornar, viu Xingu parado na entrada, dando ordens a alguns funcionários. Ah, vamos comemorar o Natal. Quando Ishio se aproximou, viu um pequeno pinheiro erguido na entrada da Lan House. Xingu estava colocando luzes brilhantes e presentes. Ah, você sabe mesmo a data? Não se enganou, né? Disse Xingu. Para pessoas como Ishio, que tinham seus dias e noites invertidos, era muito fácil perder a noção do tempo. Notei isso por acaso. Ishio deu a volta no pequeno pinheiro. Nada mal, elogiou Ishio. Claro. Tem mesmo alguma coisa aqui dentro? Ishio apontou para os pequenos presentes pendurados na árvore. Claro. O que tem dentro? Prêmios de rifa, cupons, etc. Disse Shengu. Ah. Ishio entendeu. Claramente, Shengu era como muitos outros empresários e estava usando esse feriado como estratégia de marketing. Digo, chefe, quando você organiza eventos, deveria prestar mais atenção. Deveria comprar uma árvore de Natal. Que árvore é essa? Você que fez com arame. Ishio deu mais uma volta em torno da árvore de Natal. Ishio percebeu que aquela árvore não era de verdade e tinha sido feita inteiramente à mão. Um feito à mão não é bom o suficiente, disse Shengu, aproximando-se. Não é que seja ruim. É só que não se compara a uma árvore de verdade. Também parece meio velha. Será que é do ano passado? Perguntou Ishio. Shengu balançou a cabeça, e eu fiz isso com meu pai há 10 anos. Ishio ficou surpreso. Ele trabalhava na Lan House havia quase um mês. Embora não tivesse ouvido Shengu dizer isso pessoalmente, ouvira várias histórias sobre ela de outros funcionários. Ouvira dizer que Shengu assumira a Lan House sozinha após o falecimento de seus pais. Esta árvore de Natal rústica, feita à mão, não foi usada por Xingu apenas para fins publicitários, mas também como uma lembrança das memórias que ela guarda de seus pais. Sem dúvida, esta árvore de Natal carrega muita história. O trabalho artesanal do seu pai é muito bom. A árvore ficou ótima, disse Yeshio. Obrigado. Xingu deu um leve sorriso e não contestou a mudança óbvia de atitude de Yeshio. Precisa que eu te ajude com alguma coisa? Perguntou Yeshio. Não precisa. Pode dormir. Seto Exu voltou para o quarto para descansar. Xingu ficou parado ao lado da árvore de Natal, encantado. 10 anos. Esta árvore de Natal a acompanhou durante 10 natais.
Seu pai ainda estava lá no primeiro Natal. A árvore havia sido feita por ele como presente de Natal para ela. Mas nos outros 9 anos, apenas ela e a árvore permaneceram. Chefe, posso pendurar isso aqui? Xingu estava distraída quando alguém interrompeu seus pensamentos. Um funcionário perguntou se ela podia pendurar uma decoração ali. Um pouco mais alto. Xingu voltou ao presente e continuou a dar a direção. Ishiu foi para a cama, mas não dormiu muito e levantou-se antes do meio-dia. Ao sair do quarto e descer as escadas, viu que a Lana House havia passado por uma completa reforma natalina. A árvore de Natal feita à mão estava carregada de presentes e enfeites e parecia que ia tombar a qualquer momento. Além disso, foram colocadas diversas luzes brilhantes e cartazes natalinos. A manchete mais chamativa era o anúncio do sorteio de Natal do Happy Internet Cafe. Nada mal, nada mal. Consigo sentir o espírito natalino. Ishio olhou em volta e elogiou Shengu. Sim, respondeu Shengu. Ela nem sequer levantou a cabeça. Os eventos de Natal vão começar em breve. Não deveriam se apressar, disse Shengu. Ela e Tang Ho estavam nos computadores jogando Glory. Os eventos a que ela se referia eram relacionados ao jogo, não à Lana House. Obviamente, o jogo não perderia uma oportunidade como o Natal para impulsionar as vendas. Todos os anos, Glory criava novos eventos para todos os tipos de feriados. A cada novo servidor inaugurado, o primeiro evento festivo era o Natal. E esses eventos sempre representavam ótimas oportunidades para subir de nível e conseguir equipamentos. Nos servidores antigos, subir de nível não era tão importante. Mas, nos novos servidores, subir de nível era muito mais crucial do que conseguir equipamentos. Durante esses eventos, cada minuto e cada segundo eram preciosos. Eu não estou aqui agora? Ishio sorriu. Obviamente, ele não perderia essa oportunidade. Foi por isso que ele se levantou cedo hoje. Sentem-se aqui. Não há outras estações vazias. Xingu apontou para um computador ao lado deles. Ah. Ishio olhou em volta novamente e percebeu que os negócios estavam indo excepcionalmente bem. Ele não sabia se era por causa dos eventos do jogo ou por causa das promoções de feriado da Lan House. O computador que Xingu apontou estava, sem dúvida, aberto para Ishio, embora ela não tenha dito isso diretamente. Sem outra opção, Ishio sentou-se e entrou no jogo. Nossa, tem tanta gente, Ishio percebeu assim que entrou. Sim, disse Tanhou também. Em comparação com os servidores antigos, haveria ainda mais jogadores nos novos servidores. Nos servidores antigos, os jogadores estavam espalhados por todo o mundo, enquanto nos novos servidores, os jogadores estavam limitados a mapas de nível 30 ou inferior. Como resultado, a população de jogadores não estava distribuída uniformemente e eles ficavam, em sua maioria, aglomerados. Mesmo que a tecnologia tivesse melhorado e o número de jogadores não causasse mais lar, ter muitos jogadores ainda causava atrasos porque o evento deste ano tinha um elemento competitivo. Caça os ladrões de Natal. Esse foi o evento de Natal deste ano. O enredo era extremamente simples. Ladrões roubaram os presentes do Papai Noel, então cabia aos jogadores recuperá-los. Dependendo do presente devolvido, o Papai Noel recompensaria o jogador com um presente de Natal. Cada presente de Natal dava uma certa quantidade de experiência, além de uma recompensa desconhecida. A missão podia ser realizada repetidamente e um ranking especial foi criado para o evento, o ranking de líderes da caça de Natal. Claramente, era um ranking baseado no número de ladrões de Natal caçados. Quando o evento terminava, o Papai Noel dava um presente final diferente dependendo da sua classificação. Essa era a missão principal, mas também havia alguns detalhes. Por exemplo, ao recuperar os presentes dos ladrões de Natal, o presente poderia ser um equipamento, uma poção ou algum outro item aleatório. Os jogadores podiam optar por ficar com esses itens em vez de devolvê-los ao Papai Noel. Se o presente não fosse devolvido, não receberiam recompensas por ele. Mas era possível que os jogadores ficassem mais fortes com esses itens e, como resultado, completassem as missões do evento com mais eficiência. Todos esses itens que eram presentes expiravam após o término do evento, mas durante o evento eles podiam ser extremamente úteis para competições entre jogadores. Além disso, como os níveis dos jogadores eram diferentes, havia várias tabelas de classificação do ladrão de Natal que dependiam de uma variedade de níveis de jogadores. O sistema de classificação abrangia 5 níveis. Os jogadores competiam apenas em suas respectivas tabelas de classificação. As recompensas obtidas também dependiam do nível do jogador. Se o jogador subisse para um nível diferente, suas conquistas anteriores seriam transferidas para o novo nível na tabela de classificação. Capítulo 264. A sorte é muito importante.
Pouco depois de Ishio entrar no jogo, o relógio marcou meio-dia e os eventos começaram. Os jogadores, naturalmente, haviam estudado as regras do evento com antecedência. Não precisavam aceitar nenhuma missão. Bastava procurar os ladrões de Natal espalhados pelo mapa. No entanto, os ladrões de Natal tinham níveis, assim como os monstros normais. Quanto maior o nível, mais pontos eles davam. Além disso, também existiam os ladrões de Natal de Elite. Eles pontuaram mais do que os ladrões normais e também davam presentes de melhor qualidade. Ah, que sorte a minha. Encontrei um. Ishii ouviu Shengu rir. Ele virou a cabeça e viu o Shazin Grazi de Shengu disparando contra um ladrão de Natal. O ladrão imediatamente virou a cabeça e atacou o Shazin Grazi. Enquanto isso, os jogadores próximos também notaram o ladrão de Natal, mas por mais que atacassem, o único alvo do ladrão era o Shazin Grazi. Essa era uma das características especiais dos ladrões de Natal. O primeiro alvo a ser atacado ficava travado. Para evitar que os jogadores brigassem entre si, quem atacasse o ladrão de Natal primeiro tinha prioridade. Os ladrões de Natal que fossem atacados ainda sofreriam dano dos ataques de outros jogadores, mas, independentemente da quantidade de dano causado, ele só beneficiaria o jogador que o tivesse atacado primeiro. Vendo que Shazin Gazi já havia atraído a atenção do ladrão natalino, eles pararam de atacar e começaram a procurar novamente. O ladrão natalino era ágil. Claramente não seria tão fácil de matar. Os ladrões natalinos tinham classes diferentes, assim como os jogadores. Eles eram chamados de ladrões, mas isso não significava que sua classe fosse a de um ladrão. O monstro que Shengu atraiu se aproximou dela e a atacou era um espadachim da classe BCQ. O ataque Shazin de asa de Shengu utilizou um tiro aéreo, esquivando-se e atacando o ladrão de Natal. Nada mal, elogiou Ishio. Usar o tiro aéreo para ampliar a distância enquanto atacava o alvo era uma manobra básica de lançador. Ele podia ver que Shengu era bastante proficiente nessa área. Seus movimentos tinham sido muito precisos. Shengu estava absorta no assassinato. Ela estava concentrada em sua batalha como ladrão de Natal e não percebeu Ishio a elogiando. Ishii observou por um instante e então voltou para o seu próprio jogo. Seu Lord Green havia se desconectado e estava no mundo aberto. Nesse momento, jogadores corriam por todos os lados ao seu redor. Assim que um ladrão de Natal apareceu, ninguém sabia quantos ataques foram lançados contra ele. Ishii esticou o pescoço e olhou para Tandho. A situação de Tandho era semelhante à sua. Havia jogadores por toda parte. Encontrar um ladrão para matar era bastante difícil. Nesse evento, a sorte era um fator extremamente importante. Enquanto Ishii manobrava seu Lord Grimm, ele abriu uma mensagem e viu que era da névoa purificadora de Sumo Shen. Você está na hora, disse Sumo Shen. Por que você também está online? Ishii ficou surpreso. Vai ter um evento. É claro que vou participar, explicou Sumo Shen como se fosse óbvio. Parece que você não está ocupado. Já prendeu algum ladrão? Perguntou Ishii, impotente. Ainda não. Tem muita gente. Vou até a Floresta de Fogo para dar uma olhada, respondeu Sumo Shen. Devido às regras, haveria menos jogadores em mapas de nível mais alto. Afinal, jogadores de nível mais alto poderiam ir para mapas de nível mais baixo, mas para jogadores de nível mais baixo, poderia ser perigoso ir para mapas de nível mais alto. Acho que Fire Forest provavelmente seja a mesma coisa, disse Sumo Shen. Eu também acho. Outros jogadores de nível 30 podem não ser tão habilidosos quanto o grupo de Gishil, mas ainda assim conseguem explorar a Floresta de Fogo. Não é que eles sejam incapazes de matar os monstros na Floresta de Fogo. É apenas que não é tão eficiente para subir de nível. Talvez devêssemos tentar algo mais ambicioso? O que você acha de Sin City? Disse Sumo Shen. Sin City era uma área de nível 37-39. Toda a área de progressão era uma cidade. O layout do mapa não era muito diferente de uma cidade principal, mas os NPCs de lá não eram amigáveis e a única forma de comunicação que tinham com os jogadores era atacá-los. Pode haver outras pessoas lá também, mas não tantas, disse Yishio. Os jogadores que estavam confiantes em sobreviver em Sin City provavelmente estavam todos a caminho de lá. Então vamos dar uma olhada. Ok. Yishio não se esqueceu de chamar Tandho. Ele checou sua lista de amigos e Stemed Boom Invasão estava inesperadamente offline. Quanto aos outros, Seven Fields e Sleeping Moon estavam online. Mas para eles, ir para uma área de nível tão alto provavelmente seria muito perigoso, então Ishio não os chamou. No caminho, Ishio encontrou dois ladrões natalinos. Os ladrões natalinos possuíam uma força considerável. Suas classes indicavam que eles tinham as habilidades daquela classe.
No mínimo, eram muito mais difíceis de derrotar do que monstros comuns do mesmo nível. Ishio conseguiu matar 2 ladrões de Natal, mas ele já tinha visto 5 jogadores morrerem pelas mãos dos ladrões de Natal. No momento, ele não reconhecia a maioria dos nomes nas tabelas de classificação. Parecia que os especialistas não estavam tendo muita sorte. Não importava o quão habilidosos fossem, se não visse nenhum ladrão de Natal, qual era o sentido? Embora ele tenha reconhecido um dos nomes. Mil criações. O cara apareceu inesperadamente no ranking dos níveis 31 a 35. Claramente, ele não conseguiu a conquista por sorte, mas sim roubando as mortes dos monstros. Devido aos ladrões de Natal fixarem sua primeira presa, a maioria dos roubos de morte foi evitada, mas não completamente. Nessas condições, roubar morte se tornou muito mais difícil. Talvez não fosse possível roubar a morte do monstro atacando diretamente, mas você poderia eliminar o jogador que o estivesse atacando. Isso faria com que o ladrão de Natal se tornasse neutro, e você poderia então atacá-lo para derrotá-lo. Mas fazer coisas assim só te transformaria em um rato de rua. Ishii não tinha dúvidas de que, se a Thousand Creations continuasse no topo da tabela de classificação usando esse método, o assunto principal do chat global hoje seria atacar esse ladrão de kills descarado. Falando nisso, esse cara já deve ter matado vários ladrões. Não houve nenhuma reclamação raivosa contra ele. Ishii olhou para o chat global e viu que estava cheio de reclamações sobre o evento ser muito difícil para matar ladrões de Natal. Ao ver o chat global, Ishio não pôde deixar de pensar na situação difícil de Tyrannical Ambition na noite anterior. Mesmo sem se importar com quem detinha o recorde da masmorra, Ishio ainda assim verificou. A classificação não havia mudado. Depois que Misty Castle comprou o guia, eles estabeleceram um recorde em 1 ou 2 horas. Ishio não achava que Tyrannical Ambition perderia para eles, mas não havia nenhum sinal deles na classificação. É possível que a Tyrannical Ambition não tivesse as contas adequadas, então eles estavam esperando até amanhã para resolver isso. TSK, eles provavelmente estão sofrendo por dentro, enquanto esperam o dia passar. Ishio não se imputava e não precisava tomar partido de nenhuma guilda. E diante dele, Sin City finalmente apareceu. Capítulo 265 Cidade do Pecado. Cidade do Pecado. Após entrar na área de nivelamento, a cor do céu mudou. O céu estava coberto por densas nuvens negras e uma garoa fina caía. Toda a cidade estava envolta numa aura sinistra e sombria. Coberta por chuva e neblina, a visibilidade dos jogadores era limitada. O som da chuva caindo e os trovões ocasionais desafiavam a audição. Assim que Lord Guin entrou nas ruas da cidade, um trovão ribombou e um relâmpago cortou o céu, iluminando toda a rua com uma luz mortalmente pálida naquele instante. Ishio moveu as mãos repentinamente. Seu cursor se moveu e Lord Green desferiu um golpe para a esquerda com seu guarda-chuva das 1000 chances. O guarda-chuva virou do avesso. Pô, o dente de dragão atingiu o alvo. O relâmpago revelou seu rosto pálido e cruel, encharcado pela chuva. Suas mãos empunhavam uma adaga fria que se projetava contra Lord Grion, mas ele foi atingido primeiro pelo ataque de Lord Grion. Este era um residente de Sin City, um dos monstros desta área de progressão de nível. Os desenhos de Glory eram extremamente detalhados. Os monstros NPCs eram gerados aleatoriamente a partir de modelos de personagens. Seus modelos eram diferentes uns dos outros, o que os fazia parecer realistas e vívidos. O ambiente e o clima peculiares de Sin City tornavam a vida dos jogadores um desafio. Os habitantes locais também eram extremamente hostis. Seus rostos eram demoníacos e seus ataques furtivos, repentinos. Se Ishio fosse um jogador comum, provavelmente teria sido atingido por um ataque surpresa. Felizmente, Ishio era Ishio. Seu dente de dragão atacou, seguido por um golpe celestial. Ishio era um jogador profissional. Ele precisava estar familiarizado com todos os tipos de mapa. Muitos dos mapas usados nas partidas competitivas de Glory eram baseados em mapas criados dentro do jogo. Depois de jogar por tantos anos, como ele poderia não estar familiarizado com esse tipo de ambiente? Cidade do Pecado. Quando novos jogadores chegam aqui pela primeira vez, a visibilidade reduzida e o ruído de fundo podem fazê-los sentir-se oprimidos, e os ataques repentinos dos moradores provavelmente os assustam. Mas para Ishio, tudo isso era muito comum. Após usar um golpe celeste, Lord Green alternou entre diferentes formas e usou diversas habilidades. Mas a autossupressão de nível enfraqueceu consideravelmente o potencial de ataque de Lord Green. Mesmo que a luta não tenha sido emocionante, ele ainda levou um bom tempo para eliminar o residente. Ishio não queria perder tempo com esse morador. Depois de eliminá-lo, começou a prestar atenção aos arredores. Os moradores estavam se movimentando nas direções de 9 horas, 11 horas e 1 hora.
O alcance de agressividade desses moradores obviamente já havia sido pesquisado pelos jogadores há muito tempo. Ishio era bom o suficiente para estimar a distância com os olhos. Esses três moradores bloquearam a rua em que ele estava. Não importava para onde fosse, ele inevitavelmente entraria no alcance de seus ataques. Ishio viu isso, mas seu Lord Green continuou em frente. Avance. Após ver um morador na direção das 9 horas dar 2 passos, Ishio aproveitou a oportunidade para fazer Lord Green avançar rapidamente. Deu um salto para trás. O residente na posição das 11 horas parou repentinamente e se virou. Ishio rapidamente fez com que Lord Gin saltasse para trás 2 vezes, ultrapassando o limite do alcance de ataque do residente. À direita, 30 alhaus. Após confirmar a posição dos moradores, Ishio tomou sua decisão e avançou rapidamente na diagonal. Enquanto se movia, sua câmera acompanhava constantemente os movimentos dos três moradores. Ele fazia ajustes imediatos com base nesses movimentos. Finalmente, após se contorcer e girar, Lord Grim passou correndo por ele sem ser notado. O processo tinha sido um tanto complicado, mas poupou em muito tempo. Vocês estão todos aqui? Depois de ultrapassar o bloqueio, Ishio abriu sua lista de amigos e perguntou a Sumo Shing e Tandwo. Aqui. Os dois responderam em sequência. Os três não formaram um grupo após se encontrarem. Embora as regras do evento permitissem a formação de grupos, os ladrões de Natal seriam compartilhados entre si, o que significava que cada pessoa receberia muito menos pontos por cada um. Pela experiência de Yeshio, os grupos serviam para facilitar as lutas. Se o indivíduo fosse bom o suficiente, lutar sozinho era mais eficiente do que formar um grupo. Ishio, Sumshin e Tanho eram, sem dúvida, capazes de derrotar esses monstros sozinhos, então não havia necessidade de formar um grupo. Após encorajá-las, Ishio contou a Tanho os lugares em Sin City nos quais ela deveria ter cuidado para não cometer nenhum erro devido à sua falta de experiência. Você precisa ouvir com atenção. Mesmo com muito ruído de fundo, os ataques dos monstros não serão completamente abafados. Você terá que se acostumar a filtrar os sons necessários em meio a todo o barulho. Em Glory, muitos perigos atrás do jogador podiam ser descobertos com experiência e atenção aos detalhes. Era uma habilidade importante que precisava ser dominada. Entendi, respondeu Tandho. Shengu olhou para a tela de Tandho e imediatamente exclamou surpresa. Você vai para a cidade do pecado nesse nível? Enquanto olhava para a tela de Yeshio, ela disse, você também. Sem esperar pela resposta de Yeshio, Shengu começou a esbanjar de animação. Sua mão apontou para a tela de Yeshio, um ladrão. Eu vejo. Yeshio não teve escolha a não ser falar com ela. Ataque-no depressa. Não quero irritar os outros monstros, disse Yeshio. Ele já tinha visto o ladrão de Natal há muito tempo, mas o sujeito estava parado perto de 2 moradores da Cidade do Pecado. Se ele atacasse agora, os 2 moradores ficariam furiosos. Yeshio queria esperar o momento certo. Shingu entendeu o que Yeshio queria dizer. Por isso, ignorou sua própria personalidade e ajudou Yeshio a vigiar o ladrão. O ladrão de Natal se encolheu num canto e parou de se mexer. Os 2 moradores de Las Vegas andavam de um lado para o outro incessantemente. Ó. Depressa, ataque. Shingu atingiu Ishio repentinamente. A da direita ainda está uma posição fora do lugar, disse Ishio. Sério? Shingu murmurou. Se você vai continuar perdendo seu tempo assim, então é melhor matar todos eles, não é? Você é capaz disso, não é? Não me apresse. Ishio não se moveu e pareceu que essa era sua única opção. Vamos ver quanto tempo vocês vão esperar, disse Shingu, quando os 2 moradores deram um passo para o lado. Nesse exato momento, Lord Gin ergueu sua arma e atirou. A bala se moveu extremamente rápido. Tudo o que Shingu viu foi o sangue jorrando quando a bala atingiu a cabeça do ladrão de Natal. O ladrão de Natal imediatamente saltou e avançou. Nesse instante, os 2 moradores se viraram, mas o ataque já havia terminado e apenas o ladrão de Natal se dirigia para Lord Guion, o que não era algo que realmente os preocupasse. Ishio havia realmente aproveitado aquela breve janela de oportunidade. Ele provavelmente calculou a distância entre eles, assim como a velocidade da bala e o momento exato. Será que ela também conseguiria fazer isso? Shingu já havia percebido há muito tempo que Ishio não era um especialista qualquer, mas depois de presenciar aquela cena, Shingu se comparou a ele e sofreu um duro golpe. Quanto a como Ishio pretendia matar o ladrão de Natal, Shingu não tinha o menor interesse em assistir. Isso porque Shingu não conseguiria entender nada enquanto estivesse assistindo diretamente à cena de Ishio. Capítulo 266 Escapando para fora do alcance de agressão. Shingu parou de olhar para a tela de Ishio.
Em seguida, virou a cabeça e olhou para a tela de Tandhou, mas a cena que viu a deixou ainda mais estupefata. As circunstâncias dessas duas pessoas eram diametralmente opostas. Do lado de Yishio, tudo foi planejado com cuidado, sem despertar a atenção de nenhum morador da cidade do pecado. Mas do lado de Tanhou, a situação era de puro alvoroço. Sua névoa suave corria como uma louca por todo o caminho. Ela voava ao redor a cada poucos segundos, e Shengu já havia percebido que pelo menos 10 moradores a perseguiam. Os movimentos de Tanhou eram realmente extraordinários. Além disso, parecia que ela iria reunir ainda mais gente. Enquanto corria pela estrada, nenhum morador que cruzava seu caminho deixou de notá-la e todos se juntaram ao crescente número de tropas. Tandhou também não queria provocá-los. O problema era que o alcance de agressividade deles era muito grande e eles eram agressivos demais. Se ela estivesse ali para subir de nível, isso não seria um problema e até conveniente para esse propósito. Mas, na situação dela, evitar a agressividade desses monstros exigia experiência e atenção. Não importava o quão boa fosse sua mecânica. Tankou claramente não estava no nível de Yeshio. Ela havia entrado em Sin City recentemente e já tinha reunido tantos moradores. No início, Tankou os eliminava, mas depois de matar alguns, percebeu que não estava ganhando muita experiência. Era uma completa perda de tempo. Consequentemente, não queria mais desperdiçar seu tempo. Mas diante daqueles habitantes da cidade do pecado, eles não iriam simplesmente se recusar a lutar. Não era tão conveniente assim. Xingu observou por um instante e percebeu que Tandhou estava em grande perigo. Ela detestou não poder ajudá-la, então correu para resgatar Yishio. Ei, não pude. Não pude. Ishio estava atacando um ladrão de Natal. Ele não conseguiu resistir ao puxão e cometeu um deslize. Lord Gin foi atingido pela lâmina do ladrão, o que também interrompeu seu combo. Este ladrão de Natal era um verdadeiro ladrão. Depois disso, o ladrão rolou para trás e imediatamente começou a vagar para longe. Oh, não. Xingu e também percebeu que a situação era ruim. Essa era uma tática comum dos ladrões. Eles vagavam por aí e colocavam armadilhas por toda parte, restringindo seus movimentos. Parecia que a IA desses ladrões de Natal era diferente do passado. Eles se moviam como se fossem reais, como jogadores de verdade. Quando um jogador acidentalmente acionava uma explosão, um espinho ou uma bomba de gás venenoso, isso sempre acabava com o clima. Muitos jogadores não pediam para os ladrões por falta de mecânica, mas sim por desequilíbrio psicológico. Quando os jogadores afetados continuavam lutando nesse estado mental instável, seus movimentos se tornavam frenéticos e eles cometiam mais erros, o que os levava à derrota. Para pessoas como Shengu, que se deixavam influenciar facilmente, esse tipo de estratégia era algo que temiam profundamente. Quem sabe quantas vezes já haviam pedido para ladrões por causa disso. Ao presenciar a situação, ela se colocou nela sem querer e entrou em pânico. Pediu desculpas por ter atrapalhado Ishio. Mas é um medo infundado. O ladrão natalino armou a primeira armadilha e desviou para o lado, pronto para armar a segunda. Mas, antes que pudesse fazê-lo, 3 mísseis antitanque dispararam contra ele. O ladrão natalino não tinha para onde correr. Ele foi atingido em cheio e não conseguiu armar a armadilha. Lord Green avançou com seu guarda-chuva das 1000 chances em sua forma de lança de batalha. Ele desferiu um golpe aéreo, lançando o ladrão para o ar. A batalha retornou instantaneamente à cena original. O ladrão de Natal estava preso no combo do Lord Grimm e não conseguia escapar. Ishio continuou jogando, enquanto perguntava: "O que é isso?" Ah. Xingu estava tão preocupada que quase se esqueceu da situação de Tandhou. Ela se virou e viu que a situação de Tandhou parecia ainda pior agora, então respondeu apressadamente: "É sobre a pequena Tani. Ela está sendo perseguida por muitos monstros." Ao ouvir isso, Yeshi olhou para o lado de Tandhou. Eu já lhe disse como escapar da linha de visão dos monstros. Ishio não tinha esperança de que Tandhou fosse capaz de não alarmar os moradores como estava fazendo agora. Por isso, lembrou-a de como escapar rapidamente da agressividade dos monstros. Escapar do campo de visão deles era uma maneira de se livrar da agressividade. Simplificando, ao correr, você girava mais e contornava as paredes com mais frequência. A agressividade diminuía rapidamente e os monstros pediam um contato visual e pararam de perseguir. Nas ruas de Sin City, fugir dessa maneira era muito fácil. Ela estava fazendo isso, mas e daí? Sempre que escapava dos antigos moradores, acabava esbarrando em novos e irritando-os profundamente. Tandhou estava presa nesse ciclo vicioso. Além disso, agora que já havia atraído tantos desses moradores, era tarde demais para voltar atrás e lutar contra todos eles. Quais são as coordenadas dela? Ishio perguntou a Shengu.
Tan-Ho estava muito concentrada e não percebeu que os dois estavam falando dela. Shingu verificou quando de repente viu uma figura em frente à personagem de Tan-Ho. Uma figura apareceu em um dos telhados. Tan-Ho imediatamente focou seu olhar nela. Shingu reconheceu imediatamente o equipamento da personagem, uma lançadora. Era a classe com a qual ela estava mais familiarizada. E como era uma lançadora feminina, sua familiaridade aumentou em 100%. A classe da personagem era a mesma e o equipamento era familiar, mas havia uma coisa muito diferente. Essa lançadora optou por ter cabelos longos que esvoaçavam na fina chuva. O canhão em suas mãos acendeu e brilhou, disparando um laser. A lançadora deu um leve salto para trás, aproveitando o recuo do rifle laser. A câmera de Tan-Ho seguiu o laser, que atingiu diretamente a dúzia de moradores atrás dela. Esses monstros só estavam perseguindo porque ela havia entrado no alcance de agressividade deles. Em comparação, um ataque atraiu muito mais a atenção deles. Simplificando, a lançadora criou um OT objetivo de agressão e a maioria dos moradores mudou seu alvo para a lançadora, exceto os 3 ou 4 que não haviam sido atingidos pelo laser. Ar. Xingu ouviu Tan-Ho dizer de repente. Provavelmente, a lançadora tinha dito algumas palavras. Logo em seguida, mais projéteis de artilharia foram disparados e os moradores restantes se voltaram contra a lançadora. A dúzia de moradores parou de perseguir Soft Mist e começou a perseguir a lançadora. Mas a lançadora já havia desaparecido. Ela claramente pulou para outra rua. Estava escapando da linha de visão dos monstros. Os moradores, porém, escalaram os muros rapidamente, algo que os jogadores não conseguiam fazer. O grupo de moradores escalou o muro e chegou a outra rua. Pouco tempo depois, a lançadora pulou para outro telhado e desceu para uma rua diferente. Após algumas rodadas disso, a agressividade deles desapareceu completamente. Os 12 moradores permaneceram nas ruas e não estavam mais interessados em seu alvo fugitivo. Esse tipo de método para se livrar da agressividade era simples e eficaz. Mas, infelizmente, Tan-Ho não pôde usá-lo. Magos não tinham saltos altos e não conseguiam pular para os telhados. Aqueles que podiam, tinham que usar movimentos especiais. Por exemplo, o atirador tinha o tiro aéreo. As bruxas podiam usar suas vassouras para voar. Os assassinos podiam dar pulo duplo, etc. Os magos de batalha podiam fazer isso através de efeitos de equipamentos e habilidades, mas atualmente eles ainda não conseguiam. O lançador retornou à rua original e caminhou em direção à névoa suave. Obrigada, ouviu Tandro dizer. Ela também viu o nome do lançador, névoa purificadora. Você a reconhece? Vendo que Tandro não corria mais perigo, Xingu foi perguntar a ela. Sim, ela é amiga da Yishiu. Ela costuma explorar masmorras com a gente. Ela parece ser muito boa. Ela é, disse Tandro. Ela é melhor do que eu. Xingu riu. Isso. O Tandro não tinha certeza de como responder. O quê? Você perguntou se ela é melhor. Ela disse o que significa que ela é melhor que você. Ishio não pôde deixar de explicar para Xingu. Capítulo 267 Classificações da Caça de Natal. One. Xingu não era tão competitiva quanto Tanvo. Ela só fez essa pergunta em tom de brincadeira porque a personagem feminina era da mesma classe que ela e por causa de sua entrada heróica que chamou sua atenção. No filme, Ishio parecia convencida de que aquela Launcher era melhor do que ela, o que a deixou imediatamente deprimida. Ela era totalmente capaz de fazer o que aquela Launcher tinha feito. Porque aquela Launcher era melhor, então. Acho que vou tentar de novo. Tanho estava claramente falando durante o jogo. Sumo Shen estava passando por perto quando percebeu que Tanho estava em apuros. O problema já havia sido resolvido, mas se Tanho continuasse assim, provavelmente se encontraria na mesma situação novamente. Por isso, Sumo Shen sugeriu que as duas se juntassem. Mas Tanho não era tão ingênuo. A única razão pela qual a situação havia ocorrido era porque ela não estava preparada o suficiente. Ela continuou a irritá-los até não aguentar mais. Mas agora que tinha uma nova chance, Tanho sentia que, se prestasse um pouco mais de atenção, a situação não deveria ter sido tão ruim quanto antes, e foi por isso que disse a Sumo Shen que queria tentar novamente sozinha. Certo, tudo bem, disse Sumo Shen, enviando um emoji sorrindo. Assim, os dois se separaram e seguiram em direções opostas, um para o leste e o outro para o oeste. Tanho fez Soft Mist correr alguns passos para frente e parar. Ela esticou o pescoço em direção à tela de Yeshio para roubar suas técnicas. O progresso de Yeshio estava indo bem. Ele rapidamente encontrou outro ladrão de Natal e, assim como antes, o provocou sem incomodar nenhum dos outros moradores. Yeshio viu Tanho pelo canto do olho.
Ele atacou o ladrão, dizendo: "Não adianta rolar. Você não vai aprender a fazer o que eu faço num instante." Por que não? Tan-Ho estava refletindo sobre o método que Ishio acabara de usar para evitar os monstros, quando ouviu Ishio falar com ela. "Especialista, explique para ela", disse Ishio a Shengu. Shengu ficou sem palavras. Normalmente, quando alguém a chamava de especialista, ela ficava feliz. Mas ser chamada de especialista por alguém que era claramente melhor do que ela a fez se sentir como se tivesse sido chamada de novata. Shengu lançou um ar fulminante para Ishio, enquanto continuava a explicar a situação para Tang-Ho. Disse que os métodos de Ishio não envolviam técnicas especiais, mas sim experiência e intuição, qualidades que só se adquirem com o tempo. Isso era algo que apenas jogadores experientes possuíam. Ao ouvir isso, Tang-Ho apenas assentiu com a cabeça. Como jogador iniciante, ela não tinha como replicar aquilo. Qual era a distância entre ela e o monstro? Tang-Ho rolou 100 vezes, mas não conseguiu descobrir. Como não tinha como copiar Ishio, Tang-Ho foi forçada a usar seu próprio método desajeitado. Se o monstro parecesse fácil de evitar, ela simplesmente passava sem provocá-lo. Se não parecesse fácil de evitar, ela não arriscava e procurava outro lugar para ir. Basicamente, ela vagava pela cidade sem rumo. Se não houvesse onde se esconder e nenhuma maneira fácil de passar, sua única opção era forçar a passagem. Tandvo confiou em sua própria habilidade e lutou para se locomover por Sin City. Ela encontrou alguns ladrões de Natal no caminho e os eliminou facilmente. Para ela, lutar era muito mais simples do que se orientar pela cidade. No final, a pessoa mais triste foi Shengu. Por sorte, ela havia se deparado com um ladrão de Natal no início do evento, mas desde então, não encontrou mais nenhum. Sempre que via um, alguém já o havia levado embora primeiro. Shingu só podia admirar Tandho e Ishio por matarem ladrões de Natal de vez em quando. O novo servidor era realmente melhor. Finalmente havia ladrões de Natal que ninguém estava procurando. E quanto ao domínio celestial, onde ficava a névoa perseguida de Shengu, havia multidões de jogadores por onde ela passava. O entusiasmo dos jogadores era assustador. Se o domínio celestial era assim, então isso significava que os servidores antigos também eram. Além disso, o domínio celestial tinha seu próprio ranking. Os pontos ganhos no servidor antigo e os pontos ganhos no domínio celestial não eram combinados. Chengu já havia decidido que ficaria no servidor do domínio celestial. Ela não tinha ambição de entrar no ranking. Ela só queria matar alguns ladrões e ganhar algumas recompensas. Mas uma hora após o início do evento, a pobre Shengu só conseguiu matar 3 ladrões de Natal. No entanto, as recompensas por capturar 3 ladrões de Natal eram melhores do que os ganhos normalmente obtidos em uma hora. Quando jogadores de nível máximo entregavam os presentes roubados dos ladrões que haviam matado ao Papai Noel, a experiência ganha era automaticamente convertida em dinheiro, além de uma série de outras recompensas. Mas os que estavam realmente entusiasmados eram os que faziam os anúncios do sistema. No chat global apareciam mensagens sobre alguns jogadores que haviam ganhado uma recompensa rara. Para aparecer na TV, as recompensas tinham que ser um equipamento de nível roxo ou superior, um material em comum, um mapa de masmorra secreta, um pergaminho de invocação de chefe, um pergaminho de aprimoramento de equipamento ou até mesmo livros de habilidades. Todas essas recompensas eram coisas que todos queriam. Não importava qual fosse a probabilidade de consegui-las, todos corriam como patos para tentar pegar uma. Mensagens de alegria, choro, vanglória e palavrões apareceram no chat global. Não importava, já que ninguém desistiria do evento. Vendo alguns jogadores reclamando por não terem conseguido matar nenhum ladrão, os 3 ladrões de Shengu pareciam bastante promissores. Pelo menos, sua hora não havia sido desperdiçada. Mas, nesses tipos de eventos, a parte mais assustadora era comparar seus resultados com os dos outros. Comparado com aqueles jogadores que choravam, Shengu teve muita sorte. No entanto, comparada com as 2 pessoas ao lado dela, Shengu teve muita vontade de socá-las. À sua esquerda, Tandro havia matado 9 ladrões de Natal em uma hora. À sua direita, Ishio era ainda mais insano. Ele havia matado 14 ladrões de Natal em uma hora. Shingu não chegava nem perto deles. Para ela, cada vez que pegava um ladrão de Natal, corria impacientemente para o Papai Noel e trocava o presente roubado por um novo. Mas e eles? Seus estoques estavam cheios de presentes roubados, mas parecia que não voltariam até que seus estoques estivessem completos. Shengu ficou extremamente triste. Completar seu estoque. Isso era apenas um sonho para ela. Ishio e Tang-Ho estavam concentrados na busca pelos ladrões de Natal e não deram atenção à pessoa que estava entre eles, que havia matado apenas 3 em uma hora.
Além de procurarem por ladrões de Natal, eles também estavam de olho na tabela de classificação. Classificação da caçada de Natal. O Zod Sombrio dirigiu estava em 261º lugar após uma hora. Já a névoa suave de Tandhol estava bem distante do Lorde Sombrio em 784º lugar. Os dois também conseguiram ver a névoa purificadora de Sumo Shen, que estava em 319º lugar, bem à frente de Tandhol e relativamente perto de Ishiu. Mas a maior diferença era que, enquanto Lord Dim e Cleansing Mist ainda subiam na classificação, Soft Mist começava a rondar a marca dos 800 mil horas. Claramente, nessa posição, ela estava eliminando ladrões de Natal na mesma proporção que aqueles que estavam na marca dos 800 mil horas. A competição era acirrada, mas o nível de habilidade de Ishiu e Sumo Shen era realmente muito superior ao de todos os outros. As tabelas de classificação mostravam claramente a diferença entre elas, mas para Tandhol, esses rankings só aumentaram ainda mais seu ânimo. Assim que seu nome apareceu na tabela, ela disparou para a 80ª posição. Mas depois disso, não conseguiu avançar mais. Essa conquista não tinha sido fácil. Ela havia percorrido Sin City como uma louca. Naquela hora, ela havia matado 9 ladrões de Natal, mas também 18 moradores de Sin City. Essas batalhas consumiram muito do seu tempo. A tabela de classificação da caça ao Natal de nível 31-35 chamou a atenção deles, mas eles não deram muita atenção às outras tabelas de classificação. Por exemplo, a tabela de classificação de caça para guildas. Essa tabela de classificação não fazia distinção entre os diferentes níveis de habilidade. Ela considerava o número total de pontos de todos os jogadores da guilda. Sem dúvida, guildas com mais membros e membros de nível mais alto teriam vantagem, mas também se poderia argumentar que isso representava a força da guilda. Neste momento, a guilda que ficou em primeiro lugar no ranking de guildas de caça de Natal do 10º servidor não foi Evergarden, Bluebrook Guild ou Tyrannical Ambition. Excelente dinastia. Excelente Dynasty também ficou em primeiro lugar com uma larga vantagem. Em segundo lugar ficou Evergarden, seguido de perto por Bluebrook Guild e Tyrannical Ambition. Na realidade, a disputa entre essas três guildas foi acirrada, com as posições mudando constantemente. Para todas essas grandes guildas, que haviam falhado na competição pelos recordes das masmorras, este evento de Natal era uma grande oportunidade para provarem seu valor. Desta vez, a competição parecia não ter relação com Ishiu. Ishiu olhou para ela por um segundo e então parou de prestar atenção. Capítulo 268 Roubando monstros astutamente. Os jogadores continuaram a trabalhar apressadamente em sua tarefa. Quanto às tabelas de classificação, a maioria dos jogadores as encarava com um terço de inveja, um terço de ciúme e um terço de dor. Os jogadores no topo da tabela de classificação definitivamente ganhavam mais presentes e recompensas do que os outros. Além disso, seja por habilidade ou sorte, esses jogadores continuavam a ficar mais fortes e a receber mais presentes, fazendo com que os outros se sentissem completamente impotentes diante da situação. Os jogadores que estavam nas tabelas de classificação acompanhavam atentamente suas posições para mantê-las ou subir ainda mais. Somente fazendo isso a longo prazo eles começariam gradualmente a garantir seus lugares. Ser capaz de caçar ladrões de Natal em Sin City era, sem dúvida, um reflexo da habilidade de um jogador. Tandhol continuou se esforçando e, como resultado, sua classificação começou a subir gradualmente. Finalmente, quando alguns dos jogadores mais sortudos, que haviam encontrado ladrões de Natal consecutivamente, começaram a ficar sem sorte, eles gradualmente começaram a ficar para trás, enquanto jogadores que confiavam em sua habilidade, como Tandhol, avançavam firmemente. 774, 767, 751, 749. A cada ladrão de Natal que Tandhol eliminava, seus pontos aumentavam e seu nome subia algumas posições no ranking. E assim, Tandhol continuou avançando passo a passo, aprimorando seu espírito a cada conquista. Sua mão esquerda digitava no teclado, enquanto a direita segurava o mouse, e seus olhos permaneciam fixos na tela, sem desviar o olhar por um segundo sequer. As tabelas de classificação possuíam esse tipo de força de atração misteriosa. Mais uma. Tandhol estava se acostumando cada vez mais com a atmosfera de Sin City e também ficando cada vez melhor em encontrar alvos mesmo com a visão turva. Ao longe, em meio à chuva e à neblina, uma figura borrada pôde ser vista. Tandhol determinou que era um ladrão de Natal e imediatamente correu em sua direção. Ao mesmo tempo, outra figura surgiu do outro lado da rua, correndo em direção ao mesmo ladrão de Natal. Nas mãos da figura havia um sabre de luz brilhante que se destacava na chuva.
Tanho viu a figura e imediatamente compreendeu a intenção da pessoa. Depois de tanto tempo em Sin City, ela já tinha visto muitos outros jogadores, mas esta era a primeira vez que seus olhos se fixavam no mesmo alvo que os de outro jogador. Tanho obviamente não ia recuar. Ela escolheu o caminho mais curto até o ladrão de Natal e correu em sua direção. O morador de Sin City que ela planejava evitar foi alertado. Ela não tinha tempo para se preocupar em ser cautelosa. O morador de Sin City, naturalmente, não seria nada gentil com Tanho. A figura de Softmist passou velozmente diante de seus olhos enquanto o morador avançava friamente com uma faca nas mãos. O mestre da lâmina adversário também percebeu a aproximação do mago de batalha. A maioria dos jogadores presentes em Sin City eram veteranos em lore e muito mais experientes que Tanho. A julgar pela distância entre os dois e o ladrão natalino, o mestre da lâmina concluiu que estava um passo à frente dela. Quando pensou que havia vencido, viu que o mago de batalha havia alertado o monstro, o que o deixou ainda mais satisfeito, reforçando sua confiança em capturar o ladrão natalino. Quando o morador se aproximou, Tanho não hesitou. Com a mão direita, moveu o mouse e Softmist lançou um golpe celeste, arremessando o morador para o ar. Softmist deu um passo para o lado e então usou uma palma da flor cadente. A força da palma dispersou a chuva, criando uma ondulação. Tudo parecia muito tirânico. Nada bom. Quando o mestre da lâmina viu a direção da palma, entrou em pânico. A Maria de Batá havia usado o monstro inesperadamente para tirar proveito do desastre. Ela havia sido um pouco mais lenta inicialmente, mas agora, com a palma da flor cadente, a residente havia atingido o ladrão de Natal em cheio. Após o ladrão natalino subir, ele correu agilmente em direção a Soft Mist. O mestre da lâmina observou em silêncio, sem conseguir conter um palavrão. Tenho ouviu o jogador tingar, mas o ignorou. Soft Mist seguiu em frente e encontrou o ladrão de Natal e aquele morador. Era um confronto de 1 contra 2, mas Tanho não estava com medo. Ela já havia matado vários ladrões de Natal e moradores. Atacar dois deles ao mesmo tempo não era muito difícil para ela, e por isso não hesitou em alertar o morador e usar isso a seu favor. O mestre da lâmina planejava se preparar para partir. No entanto, nesse momento, os dois jogadores se aproximaram um pouco mais, permitindo que ele visse a identificação borrada que estava escondida pela neblina e pela chuva. Névoa suave. Ao ver essa identificação, o mestre das lâminas parou. Ele colocou sua espada ao lado enquanto o mestre da espada observava Softmist lutar em silêncio. Nível 31. O mestre das lâminas consultou o ID e confirmou o nível de Softmist. Nesse nível, ela sofreria com a supressão de nível em Sin City. Mesmo assim, o combate 1 contra 2 parecia estar indo bem, confirmando a força de Softmist. O mestre das lâminas não podia negar que ela merecia ser membro da equipe de masmorra do Lord Guion. O mestre da lâmina refletiu por um instante e então saiu silenciosamente. Tanho percebeu que o jogador a observava e estava preparada para uma briga. Mas depois de ver o jogador sair, ela relaxou. Ela imaginou que ele estivesse pensando se ela seria capaz de lidar com um ladrão de Natal e um monstro ao mesmo tempo. Se ela não fosse capaz, ele teria ficado com os restos. Mas, ao perceber que a situação não ia acontecer, ele naturalmente foi embora. Esse tipo de pensamento não era nada nobre, mas era pelo menos melhor do que matar o jogador adversário e roubar o monstro à força. Tanho claramente não estava tendo problemas com os dois monstros, já que ainda conseguia pensar em outras coisas. Depois de organizar seus pensamentos, ela se concentrou na luta. Mas, para sua surpresa, o mestre da espada retornou pouco depois, correndo como um louco. Atrás dele, vinham cerca de 10 moradores da Cidade do Pecado. Com cerca de 10 pessoas correndo pelo chão moado, os passos podiam ser ouvidos claramente. Tanho ouviu o barulho, então virou a cabeça para o ar e viu que o rapaz estava correndo em sua direção com a horda de monstros. Tanho parou de sorrir. Aquele rapaz estava na mesma situação que ela. Mesmo sentindo compaixão por ele, Tanho não podia fazer nada para ajudar. Ela também tinha medo disso. Num piscar de olhos, a pessoa chegou até ela. Tanho olhou mais atentamente e levou um susto repentino. Espada que segue o vento. Essa identidade não era a mesma daquele mestre da lâmina que ela tinha acabado de ver. Ele tinha acabado de fugir, então por que de repente reuniu tantos monstros? Isso não era normal, certo? Mesmo sendo inexperiente, Tanho percebeu que algo estava errado. Assim que se pôs em posição de defesa, o golpe da espada-vento não foi tão eficaz e um corte de espada veio em sua direção. Uma luz de espada brilhou em meio à chuva e à névoa crepusculares. O vento da espada carregava a chuva, elevando-se graciosamente em direção à névoa suave. Parecia bonito, mas não a fez sentir-se bem.
Tandhu imediatamente fez Soft Mist se esquivar para o lado, mas o ladrão e o morador não se imputaram com a situação dela e continuaram a atacar. A luz da espada biou mais uma vez. A espada seguidora do vento usou um saque de espada e, em seguida, desferiu um corte triplo para se aproximar. Nesse instante, três oponentes atacavam, mas Tankou não entrou em pânico. Ela desviou para o lado e lançou um golpe celeste. O golpe da espada seguindo o vento foi um pouco lento. Ele não conseguiu se esquivar do ataque a tempo e foi lançado ao ar, não muito alto, mas ainda assim o arremessou para o alto. Tankou não foi nada gentil e rapidamente contra-atacou com um golpe da palma da flor cadente. Golpe na palma da mão. A espada seguidora do vento foi atingida em cheio pela palma da flor cadente e arremessada para trás. Tankou gritou de repente: "Oh, não. Ah, garota, você realmente gosta de usar esse truque." Windfall Windsword não se comportou como um perdedor e, inesperadamente, começou a rir. Seu corpo voou e se chocou contra a multidão gigantesca de moradores de Sin City. Esses moradores estavam agrupados. Seu ataque foi ainda mais devastador do que o do rifle a laser de Sumushen. Todos os moradores foram atingidos. E a agressividade deles contava para a névoa suave. Contra uma adversária ardilosa, a inexperiência de Tanho acabou lhe custando caro. Capítulo 269. Não é tão simples assim. Os cerca de 10 habitantes de Sin City emergiram do chão. Seus olhares estavam todos voltados para Soft Mist. Eles sibilaram e então avançaram em enxame. Nesse momento, Windfall Windsword se levantou lentamente. Acima de sua cabeça havia um balão de fala com um rosto sorridente e maligno. Tango sentiu um enorme desprezo por esse jogador. Desta vez, ela estava realmente furiosa. Nem mesmo quando as grandes guildas a emboscaram, ela havia ficado tão irritada. Ela não disse nada e, de repente, avançou diretamente contra os 10 moradores. No entanto, sua lança da lua escarlate estava apontada para a pacífica espada seguidora do vento. O comportamento de Tang-Ho surpreendeu-o, mas ao ver os 10 moradores entre eles, acalmou-se imediatamente. Essa irmã. É difícil até dizer se ela conseguiria fugir desses monstros, mas em vez de recuar, ela avançou. Parecia muito ridículo. A estrada seguidora do vento não se moveu e observou Névoa Suave entrar em conflito com os moradores. Ele não pretendia ir embora. Iria aquele ladrão de Natal atrás de Névoa Suave. Claro, se ele também matasse Névoa Suave, melhor ainda. Sotmist usou mais uma vez a palma da flor cadente. Sua palma atingiu o centro da multidão e a energia se propagou, espalhando-se em uma série de explosões estrondosas. É como se uma bomba tivesse sido detonada dentro da multidão. Os monstros foram imediatamente separados e entraram em estado de confusão. Serada seguindo o vento voou e viu que névoa suave era melhor do que ele havia pensado inicialmente. Mas, mesmo que a palma da flor cadente tivesse sido bem executada, se ela quisesse avançar diretamente, não seria tão simples. Devido à supressão de nível, o efeito de arremesso da palma da flor cadente seria bastante enfraquecido. A palma realmente tinha sido executada com perfeição, mas os efeitos não atenderam às expectativas de Tanho. A distância que os monstros foram arremessados não foi suficiente. Tanho estava prestes a fazer com que Névoa Suave avançasse e atacasse a espada seguidora do vento, quando dois dos habitantes que não haviam sido arremessados de repente se lançaram em sua direção. A espada seguidora do vento riu friamente. Nessa situação, ele não achava que Névoa Suave ousaria lutar com esses dois moradores. Se o fizesse, os outros a secariam e, mesmo que tivesse asas, teria dificuldade para escapar. No fim, Softmist brandiu sua lança da lua escarlate e atacou os dois moradores. Windfall Windsword olhou fixamente para o nada e ele então zombou, idiota. Os dois residentes foram lançados ao céu pelo golpe aéreo. Logo em seguida, Névoa Suave estendeu as mãos e golpeou um deles com um dente de dragão, lançando-o em direção à espada seguidora do vento. Névoa Suave avançou, golpeou novamente, pegou o outro residente e o arremessou em um semicírculo. Esse residente foi lançado para trás dela, causando uma onda de choque que derrubou os monstros que haviam acabado de se levantar de volta ao chão. Dessa vez, o Windfall Windsword ficou verdadeiramente chocado. Sob o efeito de supressão de nível, o efeito de arremesso do golpe celeste não seria muito alto, mas nesse curto período de tempo, Névoa Suave conseguiu executar um dente de dragão e um giro circular com extrema precisão. Essa velocidade de mãos fez com que a espada seguindo o vento reavaliasse sua estratégia. A espada seguidora do vento desviou do morador, mas então viu um perseguidor de fogo voar em sua direção e atacar o morador. O passador de fogo explodiu e a espada seguidora do vento foi atingida pela explosão. Caçadores de fogo causavam dano em área. Ela até enviou um caçador de incêndios naquele momento.
e o controlou perfeitamente para atingir os dois na explosão. Definitivamente não foi coincidência. Essa garota. A mecânica dela era incrível. Espada seguindo o vento pensava em se virar quando névoa suave se aproximou. Sua lança da lua escarlate avançou em sua direção como se fosse cortá-lo em um hambúrguer. Mas o Windfall Wind Sword não seria derrotado tão facilmente quanto aqueles monstros. Ele se esquivou e contra-atacou com seu próprio ataque. Em seguida, saltou para trás duas vezes, fazendo com que os dois golpes seguintes de Soft Mist acertassem apenas o ar. Thunderhole ficou surpresa. Para ela, que era competitiva, esse tipo de situação a empolgava. Seja a velocidade de seus movimentos ou sua precisão, tudo seria melhor do que o normal quando estivesse em batalha. Seu golpe duplo havia sido executado rapidamente, mas o oponente o antecipou inesperadamente e saltou para trás. Espada seguidora do vento deu uma risadinha e respondeu com um corte ascendente. Thunderhole saltou para trás sem pensar. Pô, o ladrão de Natal a alcançou e a atingiu em cheio. O ladrão ainda estava focado em Soft Mist. Ele não tinha intenção de fugir. Nesse momento, os habitantes de Sin City subiram e avançaram. Mas mesmo nessa situação, Tanhu estava ainda mais determinada a executar seu plano do que aqueles NPCs e continuou a atacar a espada seguidora do vento. Sua lança se ergueu com um golpe celeste, que mais uma vez foi facilmente esquivado pela espada seguidora do vento. Ela se virou e sua mão esquerda golpeou. Uma tirânica palma da flor cadente avançou, mas infelizmente errou o alvo. E, por que não consigo acertá-lo? Tanhou não sentia que havia nenhum problema com seu jogo, mas a adversária parecia sempre prever seus movimentos. Nessa situação tensa, Tanhou não conseguia se acalmar. O único pensamento em sua cabeça era lutar. Mesmo que acabasse cercada por monstros, ela arrastaria aquele cara malvado para o inferno com ela. Com o espírito de luta revigorado, ela atacou ferozmente. Dessa vez, ela usou apenas ataques normais. As mãos de Tanhou se moviam ainda mais rápido do que antes, sacrificando a precisão. Tudo o que ela sabia era que seus ataques estavam indo na direção de espada seguidora do vento. Mesmo que morresse, ela mataria aquele cara. Estocada, corte, fatia. Esses ataques básicos produziram um efeito inesperado. O espadachim seguidor do vento não estava tão calmo quanto antes. Os 3 ataques consecutivos o pegaram desprevenido. Ele não conseguiu se esquivar do golpe que o atingiu na cintura, fazendo seu personagem cambalear para o lado por 2 passos. Ele não parecia estar conseguindo se esquivar com a mesma facilidade de antes. Tandro de repente entendeu o que estava acontecendo. Ishio já havia lhe ensinado isso antes. Preste atenção às técnicas utilizadas. E aquela espada seguidora do vento estava usando esse método. Antes disso, Tanhou havia usado Palma da Flor Cadente, Golpe Celeste, Dente de Dragão e Giro Circular em rápida sucessão. Depois disso, as 4 habilidades entraram em recarga e os perseguidores só seriam disparados ao atingir o alvo. Por fim, como Soft Mist era uma malha de batalha de nível 30 e sua única habilidade restante era um golpe duplo. Windfall Wind Sword havia calculado isso e por isso conseguiu prever facilmente o dobro stab. Soft Mist então usou suas habilidades uma após a outra assim que o tempo de recarga terminou, o que Windfall Wind previu e desviou com facilidade. Graças à rapidez de suas mãos, o oponente conseguia prever seus movimentos com tanta facilidade. Assim que terminava de usar todas as suas habilidades, ela as repetia assim que possível. Essa espada seguidora do vento também não é tão simples. Tenho obviamente já havia praticado antes sob a orientação de Ishio, mas mesmo que a teoria fosse simples, a prática não era. Tenho ainda estava aprendendo a prestar atenção aos tempos de recarga de suas próprias habilidades e estava longe de conseguir observar o uso e os tempos de recarga das habilidades do oponente. Mas essa espada seguidora do vento, mesmo que fosse apenas porque Névoa Suave tinha poucas habilidades e era previsível, ainda é capaz de fazer algo que Tanhou não conseguia. Mas desta vez, os ataques normais rápidos de Tanhou finalmente o impediram de acompanhá-los. Os ataques normais não tinham tempo de recarga, então a espada seguinte do vento não tinha como prevê-los. E como Tanhou era mais rápido que ele, não havia como lidar com eles. Ele ainda não havia se estabilizado quando uma luz escarlate brilhou diante dele novamente. O golpe celeste da névoa suave havia atingido mais uma vez. Desta vez, a espada seguidora do vento não conseguiu se esquivar e foi lançada ao ar. Balanço circular. A lança atravessou a espada seguidora do vento e o arremessou contra o chão. Os monstros que agora secavam foram derrubados pela onda de choque subsequente. No entanto, Tanhou não conseguiu se proteger completamente de todos os ataques. Durante esse tempo, ela também foi atingida pelos monstros.
Capítulo 270 Espírito de Batalha. Tanrou finalmente conseguiu usar a espada seguidora do vento, mas o preço a pagar foi extremamente alto. Durante esse tempo, os monstros a atacavam, reduzindo sua vida em um terço. Infelizmente, devido à supressão de nível, o dano que ela recebia também era maior. Em comparação, o dano que ela infligiu à espada seguindo o vento não chegou nem perto disso. Com certeza não seria bom para ela se eles continuassem a trocar socos desse jeito. Embora os magos de Batar fizessem parte da classe mago, eles tinham uma taxa de crescimento de força de 3,5, a mesma dos mestres da lâmina. No entanto, para sua defesa, eles mantinham o mesmo valor, uma fraca taxa de crescimento de vitalidade de 2,5, assim como as outras classes de mago. E quanto ao equipamento, os magos de Batar eram proficientes em armaduras de couro, enquanto os mestres da lâmina eram proficientes em armaduras leves. Os magos de batalha também possuíam defesas mais fracas. Os magos de batalha tinham desvantagem em vitalidade e defesa. Como poderiam eles trocar golpes com mestres da lâmina? Além disso, o nível de espada seguidora do vento era superior ao dela e Névoa Suave era o único oponente que ele havia enfrentado. Por outro lado, Névoa Suave também tinha como oponentes os 10 moradores, bem como o poderoso ladrão de Natal. Foi extremamente difícil, mas comparado a derrotar Yeshil, Tanrou sentiu que ainda era possível. Softmist brandiu sua lança e se defendeu dos monstros. Ela pegou uma poção de cura e a bebeu. Em uma batalha de resistência, era preciso entender o momento certo para beber poções. Assim que a saúde e a mana começassem a diminuir, era preciso prestar atenção nelas. Os ensinamentos de Ishio agora se faziam presentes em sua mente. Tanrou sabia o quão difícil seria essa batalha, então concentrou sua atenção nela. Dente de dragão. Sua lança da lua escarlate avançou, coçando os dois moradores, e seguiu diretamente para a espada seguindo o vento, que a esquivou rapidamente. Névoa suave então desferiu um golpe de palmo da flor cadente. Os monstros à frente foram arremessados para longe, bloqueando as rotas de fuga esquerda e direita de espada seguindo o vento. A estrada seguidora do vento saltou imediatamente para o ar, permitindo que os monstros voadores passassem. Percebendo que havia uma enorme brecha nas defesas da névoa suave, espada seguidora do vento desembainhou sua espada e, quando estava prestes a usar uma lâmina de luz cadente, mudou de ideia repentinamente e cancelou o golpe. A habilidade ainda não havia sido usada, mas como ele já a tinha ativado, entrou em tempo de recarga. Parecia um desperdício, mas em uma batalha de alta habilidade, fingir um ataque era comum. A espada seguidora do vento não tinha nenhuma intenção de fingir um ataque. Quando pousou no chão, riu friamente. Está tentando me enganar? Garota, você ainda é muito ingênuo. A lâmina da luz cadente pode ter atingido a névoa suave, mas a onda de choque também teria atingido os monstros ao redor. Naquele momento, a espada seguidora do vento percebeu a intenção de Tanrou, enganá-lo para que atraísse a atenção daqueles monstros. Vá brincar com ele sozinho. A espada seguidora do vento riu. Ele usou um golpe triplo para recuar para bem longe. Ao perceber que a espada seguidora do vento não havia sido enganado, o plano de Tanrou fracassou. Depois de vê-lo fugir, ela percebeu ainda mais que a situação em que se encontrava não era nada boa. Aquele cara era muito astuto. Comparar a sua astúcia, ela era realmente muito ingênua. Talvez a única maneira de ela vencer seja seguir em frente sem olhar para trás. Os perseguidores neutros da névoa suave proporcionaram a ela um aumento na velocidade de movimento, e os perseguidores de fogo aumentaram sua força. Sua condição melhorou enquanto ela avançava em direção à espada seguidora do vento. A espada seguidora do vento praticamente havia desvendado o plano dela. Ele caminhou em círculos e decidiu que não se envolveria em confrontos. Névoa suave tinha vantagem em velocidade de movimento, mas a espada seguidora do vento podia se movimentar livremente, enquanto ela tinha que lidar com os monstros. Ela conseguia acertar a espada seguidora do vento algumas vezes, mas não tinha como continuar o ataque. Se ignorasse os monstros que a perseguiam, certamente seria a primeira a cair. Eles continuaram correndo daquele jeito e a saúde de espada seguindo o vento foi diminuindo aos poucos. No entanto, espada seguindo o vento não entrou em pânico. Ele pegou uma poção de cura e a tomou bem na frente de névoa suave, olhando para ela como se fosse o imperador. Saber como lutar em uma batalha prolongada era um curso que todo especialista precisava fazer. Cetada seguidora do vento claramente sabia disso. Naquele momento, ele havia bebido uma poção calmamente e com certa arrogância também. Ele naturalmente queria que Tanrou perdesse a esperança. Espada seguidora do vento não estava prestando atenção ao tempo. Quando O deu um pulo de susto. Já fazia 20 minutos que ele estava brincando com névoa suave.
Soft Mist passou 20 minutos sendo perseguida por monstros que eram de 6 a 8 níveis acima dele. Essa garota era um pouco feroz demais. Windfall Windsword bebeu arrogantemente outra poção. Enquanto sua oponente o perseguia, ela também bebeu uma poção. Ela não vacilou e ainda não havia admitido a derrota. Esse tipo de pessoa podia ser derrubada, espancada e morta. No entanto, parecia impossível fazê-la desistir. Você realmente tem talento. Windfall Windsword começou a falar, mas isso é muito chato. Tandho ignorou e continuou a fazer com que Soft Mist avançasse. Windfall Windsword continuou a esquivar-se de seus ataques. Observe minha espada. Gritou repentinamente a espada seguidora do vento. A névoa suave parou imediatamente. Ah, eu só estava brincando com você. Windfall Windsword riu, como se estivesse procurando diversão em algo muito chato. Após 20 minutos jogando dessa forma, a condição de Tandho finalmente pareceu piorar. Seu ímpeto de avançar sem o ar para trás foi afetado e os monstros a alcançaram. Parecia que ela não tinha mais a capacidade de lidar com a espada seguidora do vento. Foda-se. Windfall Windsword finalmente conseguiu ficar parada e relaxar. Se você sabia que isso ia acontecer, por que ficou enrolando? Depressa, morra logo. Você está me fazendo perder tempo. Gritou espada seguindo o vento para a névoa suave que se debatia. Os mestres da lâmina realmente gostavam de falar bobagens. Tanho, que havia permanecido em silêncio o tempo todo, gritou de repente. A voz dela parece muito agradável. Esse foi o primeiro pensamento que passou pela mente de Windfall Windsword. Mas ele também conseguia ouvir a frieza e a intenção assassina em sua voz. Ser usada dessa forma. Seria estranho se ela não estivesse com raiva. Você não está cansada de falar tanto? A isso, ouviu-se uma forte explosão. Um raio ocultou o céu de Sin City. Os monstros que secavam Soft Mist foram repentinamente arremessados para longe. Um golpe da palma da flor cadente, acompanhado de um estrondo de trovão, tornou a cena extremamente impressionante. Windfall Windsword de repente se sentiu estranha, sob a supressão de nível, porque seu golpe da palma da flor cadente era capaz de causar tal efeito. Ele não teve tempo para pensar com cuidado, pois Soft Mist já havia se lançado em sua direção. Você é mesmo teimosa. Espada seguindo o vento parecia um pouco impotente, mas sua espada não era. Um saque de espada cortou o ar. A garota já havia lutado contra os monstros por um bom tempo, então causar algum dano a eles não os irritaria. Soft Mist saltou no ar e desviou do golpe de espada. Dente de dragão. Névoa suave avançou imediatamente. Windfall Windsword saltou para trás calmamente. Pô, ele foi atingido. O quê? Windfall Windsword ficou surpresa. Como aquele ataque a atingiu? Sua velocidade de ataque aumentou. Ele não teve tempo para pensar nesse problema. Espada seguidora do vento ficou subitamente atordoado. Ele não pôde deixar de notar que sua saúde estava diminuindo rápido demais. Era apenas um dente de dragão. Como causou tanto dano? Outra luz escarlate brilhou. O quê? Será que é mesmo mais rápido? Pensou espada seguidora do vento enquanto era lançado ao ar. As duas estocadas seguintes o atravessaram completamente. Estocada dupla. Ele foi arremessado para fora, mas a terceira facada o agarrou no ar e o girou. Isso não pode estar certo. Por que minha saúde está diminuindo tão rápido? Espada seguindo o vento começou a entrar em pânico. Dente de dragão. Golpe celeste. Estocada dupla. Esses 3 golpes reduziram sua barra de vida à metade. Enquanto girava no ar com o golpe circular, espada seguindo o vento vislumbrou o corpo de névoa suave. Um brilho dourado e suave a envolvia. Ele não havia notado antes por causa da chuva. Windfall Windsword ficou imediatamente atônito. Ele, que era experiente, obviamente reconheceu essa habilidade. Era a habilidade de despertar de nível 50 do Mago de Batar, Espírito de Batar. Como essa habilidade pôde surgir agora?